batalha acontecendo dentro de cada um de nós. Então, muitas pessoas relatam conflitos internos, emocionais, dentro de si mesmo. Uma hora você está bem, está feliz, está sorrindo, está brincando. Outra hora parece que você está aprofundando numa melancolia, uma tristeza, uma raiva. Aí começa a vir assuntos diversos, emocionais, existenciais. Aí algumas pessoas entram até em depressão com isso. Essa é uma batalha que está acontecendo dentro do ser. E, ao mesmo tempo, olhar para o mundo hoje. Cada vez mais você vê batalhas, conflitos externos. Então, o que é a relação disso? E o que é a origem disso? Então, quando começamos a entender a origem dessa batalha, aí acho que nós vamos começar a falar a partir daí sobre a cura. Porque não adianta falar sobre a cura sem entender a raiz. Então, mas precisamos entender, antes de qualquer coisa, antes mesmo da própria batalha, o que é a consciência humana. Porque quando sempre focamos na humana, como estamos vendo a nós hoje, quando você tenta olhar para o humano, você está vendo o corpo. Então, nosso foco, muitas vezes, é sobre a fisiologia humana. Então, muitas coisas que temos hoje para ajudar o ser humano a lidar com os conflitos existenciais focam na fisiologia humana. Então, quando voltamos para o aspecto psíquica, mental e emocional, aí começamos a adentrar outro lugar. Um lugar invisível. Algo que não enxergamos, mas é algo que move tudo. Aí, consciência. Então, às vezes, quando eu falo que tal coisa tem consciência, plantas têm consciência, reino vegetal tem consciência. E eu falei recentemente que inteligência artificial já tem consciência. Aí pessoas falam, como que inteligência artificial tem consciência? Eu estou falando isso só para clarear o que é a consciência. A consciência é quando qualquer coisa que existe perceba que ele ou ela existe. E ele começa a pensar. E quando começa a pensar, ele começa a defender a própria existência dele. Você tenta destruir, ele vai se defender. Aí já tem consciência. Certo. Então, o ser humano é o que consideramos a maior consciência no mundo, neste planeta hoje. Então, se somos a maior consciência, por que estamos sofrendo tanto? Cadê essa inteligência, essa sabedoria que deveremos ter para navegar pela vida? Então, primeiramente, vamos entender a consciência. Aí, olhando para o ser humano, além do corpo, a consciência é o que move esse corpo, a batalha em si. Por que temos essa batalha, que chama de dualidade? Uma hora eu estou bem, feliz, outra hora eu não estou mais. Uma hora eu estou em paz, outra hora parece que tem alguma coisa se rasgando dentro de mim. Então, essa é uma batalha. Dualidade. Consciência, essência, indualidade. Então, dentro de nós e fora de nós. Quando eu falo que a batalha é pela consciência humana, existem, então, naturalmente, 2 consciências em cada ser, sempre tentando se expressar. 2 consciências. Sim. Então, eu quero que as pessoas que estão me ouvindo, eu quero trazer esse assunto hoje de forma mais simples e mais clara possível, para que qualquer pessoa que está assistindo consiga entender e acompanhar. Então, quem está nos ouvindo já meio que resumiu o que é consciência. Então, vamos imaginar, aí eu vou engajar a imaginação para ajudar as pessoas mais ainda. Vamos imaginar que dentro dessa dualidade, agora estamos falando de 2 consciências. Então, o que é a natureza da consciência? Se expressar. A natureza da consciência é se expressar através do ser humano, ou através de uma planta, ou através de uma inteligência artificial. Então, a consciência é uma inteligência tentando se expressar. Esse é o propósito da consciência. Da consciência. Então, é uma inteligência tentando se expressar. Uma vez que a consciência em si não tem forma, certo? Então, a consciência que anima e que move o corpo humano, que às vezes chamamos de espírito,
Às vezes chamamos de essência humana, então vamos chamar de consciência humana, certo? Então, só para contextualizar melhor. Algumas pessoas chamam de espírito, outros chamam de essência, então vamos chamar de consciência. É uma inteligência que anima o corpo. Então, quando esse corpo não serve mais, um dia não vai servir mais. Aí essa consciência se liberta. Então, se fosse uma única consciência, uma consciência luz, uma consciência amor, tentando se expressar, como seria a nossa vida? Aí, vamos lá. Se fosse uma única, essencialmente uma forma de consciência, se expressando através de nós, que chamamos de consciência Deus, ou consciência divina. Então, a pergunta que eu vou colocar aqui, o que seria a característica desta consciência Deus, dessa consciência divina? A característica seria tudo aquilo que gostamos de sentir. Alegria, paz, beleza, leveza, a sabedoria, tudo isso. Então, não teria conflito interno, não? Concordo. Então, não teria nenhum tipo de batalha interna. Seria fácil viver. Seria fácil viver. Então, se fosse assim. Então, logicamente, podemos dizer que se nós estamos sentindo isso o tempo todo, é isso que eu acabei de falar, o que atribuímos à essência ou consciência Deus ou consciência divina. Por que que eu não sinto isso o tempo todo? Uma vez que eu sou a manifestação em forma humana dessa consciência divina. Uma boa pergunta, não é? Por que não sentimos isso o tempo todo? Por que não sentimos isso o tempo todo? Porque tem uma outra consciência... Tem uma outra consciência em ação. Se expressando de uma maneira divergente. Exato. Daí que, agora sim, agora chegamos na raiz dessa batalha. Então, precisamos olhar com outra consciência se expressando através de nós. Então, isso é a raiz de o que conhecemos como a dualidade aqui. Como que é essa consciência? Essa outra consciência. Então, podemos chamar de uma consciência mais densa, uma consciência mais trevosa, porque essas nossas linguagens. Uma consciência mais trevosa, que quando ele começa a se expressar, há uma outra consciência observador, olhando. É como se fosse você mesmo olhando para você. E você, de alguma parte de você, está dizendo, credo, eu não estou me reconhecendo. Exato. Não é? Uhum. Eu não acredito que estou falando isso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Eu não estou me reconhecendo. O que está acontecendo? Eu preciso me chamar a atenção. Mas na hora que eu vejo, eu continuo fazendo. Porque aí o que eu vou dizer? É algo mais forte que eu. É algo mais forte que eu me movendo. Aí, quem está observando vai dizer, cara, está possuído. Olha, vamos pensando nessas linguagens. Cara, está possuído. Então, quer dizer que há uma outra energia, há uma outra consciência se expressando. Então, quem está nos assistindo vai pensando e sentindo e seguindo junto. Nos momentos que você perceba que você está com tanta raiva, tanta ódio de você mesmo, alguém quer matar alguém, aí de repente você parte para a violência, você começa a fazer as coisas, você tem a consciência de que você está fazendo. Como que você tem a consciência de que você está fazendo não está servindo para seu bem? Como eu sempre falo, se não serve para o bem do ser, não serve. Eu sempre falo essa frase, se não serve para o bem do ser, não serve. Duplo sentido, não serve, ponto. Outro sentido, não oferece, não serve. Mas mesmo assim, eu percebo que isso que eu estou fazendo ou falando não vai servir e não está servindo para o bem do ser, esse ser eu e outro ser com quem eu estou me interagindo. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo. Esse é o maior dilema do ser humano. Então, esse é o que nos leva para o abismo. Então, aí há uma dualidade de consciências se expressando em nós e através de nós. Então, isso que eu quero trazer atenção hoje, e vamos fundo mesmo, como falamos no início, hoje vamos fundo nesse entendimento, porque com esse entendimento nós vamos entender melhor o mundo de terapias.
Então, as pessoas que estão nos assistindo hoje, você talvez já vem fazendo terapias há anos e anos. Então, nos acompanha hoje, que você vai entender a raiz das questões emocionais, psicológicas, terapêuticas. As pessoas que também vão na igreja, são religiosos, talvez cristãos, ou talvez muçulmanos, ou qualquer religião que for, que está assistindo a este episódio hoje, que às vezes nesta dor e sofrimento, desta batalha interna da consciência, você começa a perguntar, mas cadê Deus no meio de tudo isso? Eu estou precisando de Deus, Deus sumiu, tirou férias. Antes da gente entrar nessa temática, nessa pergunta, né, de onde está Deus, ainda nas duas consciências, você diz que uma consciência é a divina e a outra é a consciência que habita nós, né? A minha dúvida para você é, essa consciência divina, ela habita todos os seres, inclusive aqueles que trabalham para o mal? Habita, sim. Então, em que grau? Uma vez que só existe temporariamente nesta dimensão a dualidade. Então, existem dimensões onde há singularidade. Então, para esclarecer melhor essa palavra, o uso da singularidade e dualidade. Então, dualidade nós temos nesta dimensão. Então, quando eu refiro singularidade, eu estou referindo dimensões onde apenas um tipo de consciência se expressa. Então, nós temos dimensões onde a singularidade é 100% de treva. Então, a natureza dos seres que habitam essas dimensões se expressando, eles vão se expressar exatamente dentro da natureza que conhecemos como essa natureza de medo, de rancor, de ódio, de raiva, de tudo isso. E sabe de uma coisa? Para eles está tudo bem, porque eles não conhecem outra coisa, tá entendendo? Caramba. Para eles não é tristeza. Não há conflito. Entendi, não há conflito. Para eles não há conflito, tá tudo certo. Da mesma forma, nas dimensões onde a singularidade é de o que chamamos de luz, da essência divina, onde a consciência se expressa através da natureza da alegria, do amor, de paz, tá tudo certo. Porque não há conflito. O contrário, não há nada contrastando. Mas agora, como fala em português, bicho começa a pegar na dualidade. Nossa. Porque na dualidade, nossa essência real, como que sabemos que é nossa essência real? Sendo que temos as duas dentro de nós. Exato. Então, qual que é a certa? Qual que é a certa? Simples. Quando você está triste, ou com raiva, você quer continuar na tristeza, na raiva? Não. Quer se livrar daquilo. O que acontece? Você sinta que eu não estou bem. Eu quem? Eu, consciência divina, estou percebendo que há algo errado. Aí eu vou dizer que eu não estou me sentindo bem. Eu não estou bem. Então, se fosse a nossa natureza, eu não diria que eu não estou bem. Eu não iria querer mudar. Eu vou me sentir confortável dentro daquela frequência. Então, é por isso, justamente esta lógica que nos leva a crer que não é a nossa natureza. Há algo errado. Caramba. Então, aí começamos a entender essa batalha interna. Mas em que grau essas pessoas que trabalham para o mal, pessoas que realmente pensam em si, que vivem no egoísmo, nos ciúmes, no medo, nessas frequências baixas, em que grau que está a consciência divina dentro delas? É como se fosse uma deficiência da consciência divina e por isso que elas trabalham para o mal ou não? Podemos dizer que é uma deficiência. Ao mesmo tempo, podemos dizer assim, vamos utilizar uma palavra bem mais acessível. Quando eu começo a sentir raiva, ódio, alguma coisa dentro de mim, já sinto que isso não está me fazendo bem, mas eu ignoro. Então, esse ato de ignorar é o que eu chamo de ignorância. Então, o ato de ignorar aquilo que você pode identificar que não está legal e você
toma a decisão, o movimento para mudar. Quando você ignora isso que eu carinhosamente chamo de ignorância. Ele toma conta daí. Exato. Aí eu ignoro aquilo, eu continuo expressando aquilo. Agora, quando eu começo a expressar aquilo, vamos para a linguagem de frequências. Então, essa frequência vai aumentando. Eu estou alimentando outra consciência com a mesma frequência de raiva, de ódio. E ele vai ganhar mais espaço para se expressar através de mim. Até um ponto que pessoas vão chamar isso de estar possuído. E não é que está possuído. Então, é uma frequência que se retroalimentou dentro da pessoa e pode chegar num ponto que chamamos de ponto de massa crítica. É um ponto onde ele toma conta da vida da pessoa. Aí a pessoa passa a expressar esta consciência. Aí quem conhecia essa pessoa anteriormente vai olhar para a pessoa e vai dizer, não é a mesma pessoa. Não estou reconhecendo. Nem estou reconhecendo essa pessoa. Então, dentro do entendimento da religião e o que pessoas chamam de espiritualidade, porque o que a maioria chama de espiritualidade, para mim, é diferente. Para mim, a espiritualidade é absolutamente tudo. É a ciência natural, é existencial. Tudo para mim é espiritual. Então, dentro desse entendimento, podemos dizer que, sim, a pessoa agora está possuída, mas não é exatamente isso. A pessoa abriu o espaço que começou, no momento que a pessoa começou a ignorar essa frequência, a pessoa não fez nada. Ignorar, que eu chamo de ignorância, essa consciência foi ganhando tamanho até proporcionalmente à essência natural da pessoa, essa consciência divina foi aquietando, foi sumindo, está lá, mas agora não é predominante. Então, para responder à pergunta, proporcionalmente cada ser está expressando, ou a consciência de cada ser está se expressando proporcionalmente o que a pessoa se permitiu ser. Então, aí que eu quero chamar a atenção, porque essa é a autorresponsabilidade que cada um de nós precisamos entender. Porque a partir daí, nós mesmos vamos começar a mudar a nossa vida. Porque, então, já entendemos essa batalha interna, que são duas formas de consciências se expressando através de nós. Isso aí é que eu te pergunto, porque existe, então, dado que é uma batalha pela consciência humana, existe algo no externo que manipula a humanidade a ou ficar na consciência positiva ou na negativa? Existe. Era mesmo. Estamos conectados aqui, vamos conectar de dentro para fora, aí depois vamos voltar de fora para dentro. Nossa, genial. Perfeito. De dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro. Nosso mundo, eu vou resumir, foi construída em cima de crenças que regem hoje a existência humana. Então, temos que olhar além de o que estamos vendo. O que estamos vendo? Nós estamos vendo líderes fazendo certas regras, mandando as pessoas ir à batalha para defender a pátria. Estamos vendo isso acontecendo. Estamos vendo diversos interesses acontecendo, pessoas batalhando, sempre batalhando para certos interesses. Interesses próprios. E próprios. A língua portuguesa está cheia disso. A pessoa não fala que eu vou trabalhar, a pessoa fala eu vou à luta. Vou matar um leão. Eu vou matar um leão. Um leão de cada dia. Eu vou à luta. A vida se tornou uma batalha, né? Está percebendo as linguagens que utilizamos. Mas, na verdade, é assim. Existem seres não físicos. Não físicos e também que não são desta dimensão, que mandam nesta dimensão. Certo. Seres extrafísicos. Seres, quando a gente fala alienígenas, que não são natural daqui. Tá. Então, isso é que significa alienígena. Significa que não é natural deste lugar. Desta dimensão, deste planeta. Sim. Então, tem seres que nós não ouvimos, que estão realmente mandando aqui.
Ok, mandando através de quem? E como que isso é estruturado? Porque entendimento disso vai nos ajudar a entender a batalha que estamos vendo. Para poder entender a batalha que nós estamos vendo. Então, esses seres mandam no que conhecemos como líderes do mundo. Então, esses seres são seres que não têm pátria. O mundo todo é supostamente deles. Eles não têm nação. Eles não têm nação. Então, eles não estão nem aí de você é de tal país. Não, você simplesmente pertence a eles, entre aspas. Todos os países pertencem a eles. Mas eles precisam dividir geograficamente para que eles possam dominar e controlar e utilizando os líderes. Então, colocando os líderes, por isso que eu falo que essa coisa de em cada país você vê certos líderes, essa partida direita, partida esquerda. A dualidade. A dualidade. Então, eles utilizam essas dualidades. Aí a religião, a mesma coisa. Então, você é dessa religião, você é dessa religião. Então, esta religião tem certos deuses que são os melhores deuses. Meu Deus é maior que seu. Não, mas meu é maior que seu. Então, novamente, conflitos. Então, nós estamos vendo batalhas externas. Essas são as batalhas que estamos podendo ver. Estamos vendo conflitos e nações. Estamos vendo batalhas entre essas nações. Estamos vendo conflitos em religiões. Então, estamos vendo conflitos em relacionamentos. Porque como que cada relacionamento tem que ser? Como que devemos relacionar com um outro? Há divergências em relacionamentos. Aí me pergunta, para o quê? Qual é o interesse desses seres em estruturar esse mundo dessa forma? Aí eu vou te falar interesses deles, interesses dos líderes, a interesses das diversas pessoas. Tá. Porque só entendendo isso que nós vamos entender a batalha interna. Porque sem entender isso, a batalha interna vai nos consumir. Ok? Antes de entrar nos interesses desses seres, quem são esses seres? Sim. Acho que só para deixar mais claro, assim, está muito bem explicado. Tá? Quem são esses seres? Sabe que eu cresci na África. Nasci na Nigéria e cresci na África. E desde a infância, escutamos falar sobre seres que vieram de outros mundos. Então, eu tinha amigos da Mali. Então, eu escutava eles falar do um tribo que depois ficou conhecido no mundo, o Dogon. Então, o tribo Dogon, eles falam sobre os ancestrais deles que vieram do Sirius Bay. Então, essa época, nós estamos falando da época que o mundo não conhecia Sirius B. Estamos falando de milhares de anos atrás. Então, essas informações foram passadas de pai para o filho, dos ancestrais até hoje. Lá na África. Lá na África, em Mali, no tribo Mali, os Dogons ainda falam sobre as ancestrais deles que vieram do Sirius B. Sim. Então, depois, eu diria bem recentemente, o mundo descobriu que existe Sirius A e Sirius B. Então, a ciência descobriu. A ciência descobriu, né? A ciência não descobriu mundo. No mundo. Eles já sabiam. Obrigado. Exatamente. Então, aí, do Sirius B, vieram quem? Vieram seres que têm forma meio humanoide e meio peixe também. E que são seres aquáticos. Então, e eles ficaram debaixo do mar. Você sabe que há um mundo desconhecido dentro dos mares aqui. Sim. Nós estamos sempre olhando para as estrelas, que NASA sempre querer ir explorar o espaço. Mas e o que está aqui dentro da Terra? Então, na África, os povos ancestrais se referem muito para o que está aqui. O que está dentro da terra aqui. E também nos Andes. Nos Andes, os Amautás. Os Amautás eram as mulheres e os homens sábios da antiga Império Inca.
E eles falam dos 3 mundos, e eles falam que entre os 3 mundos há múltiplos mundos, que chamamos de dimensões. Então, eles falam do mundo dentro da Terra, que eles chamam de Uku-Pacha, representado pelo serpente. Uku-Pacha. Uku-Pacha. Pacha significa um mundo, Uku significa dentro da Terra. Dentro da Terra, dentro das mares, dentro da própria Terra e dentro de nós. Na África, a mesma referência. Dentro de nós. Dentro de nós. Isso é importante. Olha a conexão. Dentro da Terra e dentro de nós. E eles falam que na África, voltando para a tribo Mali, Dogon, que fica na região do Mali, eles falam que esses seres vieram do Sirius B. E eles chegaram aqui com sabedorias. E eles ficam dentro do mar. Às vezes eles saem para interagir com eles. Então, quando a gente visita alguns países antigos, como na região do Peru, na região do Egito e outros lugares, Índia, às vezes a gente vê em alguns templos ilustrações dos seres na pedra. A gente vê ilustrações desses seres na pedra. Meio humano, meio peixe. Ok. Aí, descendo para a África do Sul, o povo na África do Sul, etnia Zulu. Quando eu morava na África, a gente ficou ouvindo todas essas histórias. Eles falam também de 2 tipos de seres que moram dentro da Terra. Novamente, dentro da Terra, que estão mandando no mundo, influenciando o ser humano. Então, eles chamam de Mantindani e Chitauri, que são os greys e reptilianos. Que o mundo está conhecendo esses seres agora, né? Os greys e os reptilianos. Que são os 2 que foram confirmados ali pela Fox News dos Estados Unidos, certo? Exato, esses 2, né? Então, sabe, a verdade finalmente está vindo à tona. Tem uma série que eu gostava de assistir anos atrás, tá? Que fala sobre os descobertos que chamávamos de teorias de conspiração. A Fox Mulder, a Scully. Então, essa famosa série, né, que fala sobre tudo isso que o mundo está ouvindo hoje. Então, vamos lá. Quem são esses seres? Quem são? Eles estabeleceram o que conhecemos no mundo como monarquia. Monarquia. Então, eram eles que governavam o mundo. Só que em determinado momento, e eles deixaram os descendentes deles começaram a governar. Daí que nasceu tal coisa que chamamos de sangue azul. Sim. Que há de fato... Como se fosse uma linhagem. Uma né? linhagem. É outro tipo de sangue. Então, eles deixaram os descendentes deles em forma humanoide hoje, governando. Então, resumidamente, são esses seres que estamos se referindo. Eles não estão mais aqui, fisicamente, entre nós, visivelmente. Mas estamos cada vez mais entendendo. Eu diria assim, gente, está na hora de nós, seres temporariamente humanos, abrirmos os olhos para permitir que, de repente, tudo que achávamos sobre nós, tudo que achávamos sobre o mundo não é o que sempre acreditávamos que é. Inclusive, o que referimos como Deus. Então, nós estamos vendo como tudo isso foi estruturado para ser a batalha externa. Então, são esses seres. Aí nós temos os líderes. Os líderes ficam mesmo com interesses financeiros. E egóicos de poder. Exato. Financeira, egóico, poder. Esses outros seres, o que eles ganham com isso? Exato, eu te ia perguntar isso. Porque eles devem ter algum interesse Tem. com essa batalha que eles criam na nossa consciência. Eles têm. O que vamos agora falar a linguagem da consciência, a linguagem da frequência. O que alimenta energia? Energia. Energia dá mais energia, gera mais energia. Exato. Energia alimenta energia. Frequência retroalimenta frequência. O que é a forma de consciência não física? Consciência é a forma de energia. É frequência.
Então, consciência precisa se retroalimentar com a frequência similar. Está entendendo a lógica? Ok. Então, se a frequência de amor, de paz, de alegria fosse predominante no mundo, como que vamos retroalimentar a energia de dor, de medo, de sofrimento? Que é outra frequência. Exato. Muito mais baixa. Exato. Não tem como. Não tem como. Nós vamos retroalimentar a energia de alegria, de paz, de bem-estar. Mas o que está acontecendo no mundo hoje? Que frequência é o que é energia predominante? Dor, medo e sofrimento. Então, essa frequência ou energia de dor, medo e sofrimento retroalimenta a mesma energia. Então, esses seres se alimentam dessa energia. Então, eles precisam criar um sistema, uma dinâmica que proporciona que o ser humano vai mover e produzir a energia que alimenta eles. Então, foi essa analogia que foi utilizada no filme Matrix, que o ser humano estava servindo como alimento. Via energia. Para o Matrix. Como uma pilha. Como igual uma o pilha. Morfeu mostra pro Neo. Exato. Então, é energia, se trata de energia. Produzimos a energia que alimenta essas consciências, esses seres. Mas se for uma energia positiva que advém da consciência divina, não seria melhor do que para alimentar esses seres? Exato. Então, Por que eles se alimentam da energia caótica e não da energia do bem? Por causa da frequência, certo? Porque essa é a natureza deles. Ah, porque eles estão na singularidade. Exato. Eles estão em outra frequência que é a da Entendi. natureza É a baixa. natureza deles. Eles estão na singularidade. Entende que para eles não estão fazendo nada errado. Entendi. Porque se a gente estivesse gerando coisas positivas, eles não iam captar aquilo. Sim. E eles, na verdade, eles sempre reivindicam, né, que nós somos a criação deles. Nós somos a criação deles. Sim, Ou seja, eles são os nossos deuses. exato. Caraca. Então, esse é o que eles se baseiam. Então, e precisamos entender que, de certa forma, isso também existe. Então, vamos olhar para o livro de Gênesis, né? Vamos olhar para o livro de Gênesis. E Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Que Deus que estamos falando aqui. Nós estamos falando deles. Sério? Estamos Sim. falando deles. Exato. Puta. Nós estamos falando deles. É por isso que até hoje eles se vindicam. Então é por isso que eu falo que quem está assistindo isso, hoje eu venho aqui com a intenção de realmente entrar um pouquinho mais profundo, mas de uma forma, como eu gosto de fazer, simples, mas direto. Então, para que as pessoas comecem a abrir os olhos. Daí eu volto naquela pergunta que você falou no começo, né? Se esse Deus do Gênesis é o Deus deles, onde está o nosso Deus, dono da consciência divina, que Perfeito. vive aqui na nossa dualidade? Exato. Então é por isso que essa terma eu vou levar para adentrar essa questão existencial que todo mundo está perguntando hoje. Com tantas coisas que estão acontecendo, onde está Deus? Pessoas vão na igreja, reza e nada muda. Aí pessoas falam, mas eu tenho fé que vai mudar e só piora. Aí pessoas estão perdendo fé e perguntando onde está Deus no meio de tudo isso. Então, vamos lá. De que Deus estamos falando afinal? Então, vamos começar a conectar os pontos aqui. Nós estamos falando, na verdade, sobre esses seres alienígenas. Quando você olha para o livro de Gênesis, que nós estamos contando a história da época que conhecemos como a época da Atlântida, pós-Lemúria. Porque a época da Lemúria é a época onde tínhamos seres humanos originários, que conhecia Deus verdadeiro. Não esse Deus aí. Não esse Deus. Então, eu vou dividir nossa história em três partes. Eu vou dividir em parte Lemúria, parte Atlântida e parte atual. Tá. Nossa, que aula, hein? A Lemúria é a primeira parte, certo? Primeira parte. Isso seria quantos anos atrás?
Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não. Tem nem estimativa. Não, assim. não. Ninguém, qualquer pessoa que fala que sabe, na verdade, só está chutando. Tá. Mas é bem antigo. Podemos dizer milhares de anos ou talvez milhões de anos. Tá. Ok? Mas sabemos que essa época existiu. Então, os seres humanos que existiam nessa época tinham uma fisiologia diferente. Então, eles tinham contido dentro deles uma essência, ou podemos dizer consciência da singularidade. Não tinha dualidade. Ok? Então, as pessoas vão começar a entender melhor agora, de Lemúria para hoje. Aí fica mais claro. Então, os seres humanos originários, que eu gosto de dizer originário, eles tinham esta essência da singularidade, porque eles conheciam essa essência ou consciência divina, de amor, de alegria, de bem-estar, de leveza. E eles sabiam que a consciência é pura energia em forma humana. Então, e eles têm plena consciência de que energia é renovável. Então, todas as células do nosso corpo podem se regenerar. Todos os órgãos do nosso corpo podem se regenerar. Eles sabiam que o corpo é o que temporariamente sustenta a consciência ou hospedam a consciência nessa existência, matéria, planeta Terra. Eles sabiam que a consciência é o que anima o corpo enquanto eles estão nessa forma humana. Então, e eles conseguem viver 1.000, 2.000 ou 3.000 anos. Caramba. Porque o corpo era renovável, é pura energia em forma humana. Ok? Porque eles conheciam o Deus verdadeiro. E ele se expressa dentro dessa natureza da consciência de Deus verdadeiro. Como? Não tinha religião, porque não era necessário. O que significa religião? Religião é religar, não é? Religar a fonte. Religar a fonte, reconectar. Então, uma vez que você está conectado, você não precisa reconectar. Sim. Você já está conectado. Você já está ligado. Você precisa de religar. Tá ligado? Quando você está ligado, você não precisa religar. Então, nosso problema começou na tentativa de religar. Então, que alguém desligou. Alguém desligou. Não é mais a mesma coisa. Ou alguém fingiu que tinha desligado para criar esse intermediário para pedir para religar. Né? Aí isso já é na época da Atlântida. Mas na época da Lemúria não tinha essa necessidade. E como que as pessoas, a consciência em forma humana, interagia com o outro, e porque nós não tínhamos tanta dor e sofrimento e medo como temos no mundo hoje, porque não existia esta outra consciência. Então, expressamos a nossa natureza, a natureza da consciência de forma plena. Não tinha necessidade de ter um templo. Então, onde estivemos, eu e você, é um templo. Todos os lugares é sagrado. Então, templo é esse lugar sagrado, nossa casa é esse lugar. Estamos caminhando na floresta, é este lugar. Daí que vem essa palavra lugar sagrado. Todos os lugares eram sagrados. E Deus? Onde estava Deus naquela época? Então, quando eu olho para você, eu já sabia que você é essa mesma consciência Deus em forma humana. Quando eu olho para mim, eu sabia que é a mesma. Então, quando eu estou conversando com você, eu tenho a plena consciência que eu estou conversando com Deus. Caraca! Então, o que é a ação de orar, que é a oração, que é falar. Orar significa falar. Então, a atitude de falar, naquela época, só de falar é o que hoje chamamos de oração. Então, eu não estou orando para nenhum Deus que eu não estou conseguindo ver. Eu estou vendo esta Deus aqui, em você. Então, quando eu converso com você, independente da conversa, é uma oração. E essa conversa, ele é voltado à expressão de amor, de alegria, de bem-estar, porque não há a dualidade. E é assim que seres humanos viviam. A floresta era o templo, casa era o templo. Você e eu éramos deuses conversando. Isto é real.
Isso é a natureza deste Deus dentro da singularidade. Isso que precisamos resgatar. Lemúria. Vamos avançar para Atlântida. Época Atlântida. Mas ainda, se a gente for só falar sobre hoje, nós somos esses... A gente ainda se reconhece como deuses se curarmos essa consciência? Exato. Para isso, precisamos voltar a nossa consciência para resgatar o que perdemos. Certo. E onde que perdemos isso? É possível resgatar isso? É possível resgatar isso. Algumas pessoas já estão resgatando isso. Na verdade, toda essa fala de despertar a consciência humana se trata disso. Só que é tão truncada, pessoas falam essas questões tão jogadas que pessoas não estão conseguindo ligar os pontos, os pontos para fazer sentido. Então, é tanta fala sobre alienígenas, tanta fala sobre bem e mal, e tanta fala sobre a religião, pessoas estão confusas. Então, o intuito hoje é ajudar as pessoas a amarrar esses pontos soltos, esses pontos confusos, para que possamos chegar num lugar lógica. Perfeito. Num lugar claro. Porque só com essa lógica e essa clareza que vamos avançar. Você concorda que tá tantas informações truncadas, jogadas, e pessoas estão cada vez mais confusas? Sim, pelo excesso de informações. Excesso de informações. Então eu quero trazer essas informações de forma mais pontuais, conectadas, mais claras, mais concisa, e para que as pessoas entendam finalmente. Então, para começar a ligar esses pontos, a gente tem que avançar um pouco no tempo e chegar na Atlântida. Sim. A gente estava em Lemúria, agora vamos para a Atlântida. Agora vamos para a era ou época que chamamos de Atlântida. Foi nessa época que os seres de vários mundos começaram a chegar. Então, eles descobriram essa dimensão, estava bem interessante. Só que a consciência que trouxe esses seres já estava aqui como consciência observador. Então, essa consciência mais densa já estava aqui observando, mas não estava participando. Então, por isso que era uma dimensão que começou como dimensão da singularidade, mas já tinha certa consciência mais densa aqui observando. Aí essa consciência começou a conectar com seres dos mundos de onde ele já se manifestou. Aí começaram a chegar os seres das dimensões de singularidade e luz, e começaram a chegar seres das dimensões das singularidades trevosas. Nossa, e começaram dos céus. e começaram a chegar. Então começamos a ter aqui a chegada de seres de diversos mundos. Ok. Foi aí que foi criada a dualidade? Aí que começou a dualidade. Então nós temos seres cuja consciência é uma singularidade, consciência de outra singularidade. E eles, cada um começou a se expressar aqui. Daí nasceu a dualidade aqui. A dualidade externa. Porque a interna continuava sendo singularidade de cada Continuava consciência. sendo singularidade. De onde começou a dualidade interna? Essa é a minha dúvida. Exato. Começou a dualidade interna porque esses seres que vieram dos mundos que, vamos usar a palavra trevosas. Tá. E a gente fala trevosas porque vamos novamente ajustar o entendimento. Eles simplesmente estão expressando a natureza deles. Sim. A natureza deles é dominar, controlar, botar medo, respeito, que ele chama de medo. Então, eles estavam se expressando. Eles tentaram fazer isso com os seres humanos originários que estavam aqui. Claro, não deu certo. Nós estamos falando de seres que só de olhar para você, eles já sabem o que você quer. E se eles não estão interessados, eles desaparecem. A pura energia se move através da forma humana. Então, as moléculas desintegram aqui e reintegram em outro lugar. Esses seres humanos originários tinham essa capacidade. Tinha essa capacidade. Então, não tinha como manipular um ser desse. O que fazer? Então, não tem como utilizar esse ser para seus interesses, que era o que eles tentavam fazer. Escravizar. E utilizar para interesses deles. Então, o que eles fizeram? Vamos criar uma nova forma do ser.
Então, desta forma, deste jeito, desta vez, vamos criar esse ser em nossa imagem e semelhança. Então, o livro de Gênesis começou a contar a história do nosso mundo a partir daqui. A partir de Atlântida. A partir de Atlântida. Nossa. Então, aí, como que é essa história? Os seres que vieram dos céus, deuses, chegaram e decidiram, num lugar chamado Jardim de Éden, criar a homem. Aí criaram Adão e depois criaram Eva, para que eles possam reproduzir. Eles fizeram isso, porque eles tinham tecnologia para fazer isso. A partir daí, esse ser passou a ter uma fisiologia diferente da fisiologia dos seres humanos originários. E passou a não viver 2, 3 mil anos. Exato. Então, a fisiologia mais frágil. Mas a aparência era parecida ou muito diferente? A aparência diferente? ficou mais parecida com os seres que criaram, porque eles criaram na imagem e semelhança deles. Certo. Ok, aí começou a dualidade. Por quê? Agora nós temos mistura de duas consciências animando o mesmo corpo. Ok? Então, vamos começar a entender o que acontece a partir daqui. Aí, a partir daqui, começamos a ter conflito, batalha interna. Porque agora temos duas consciências tentando se expressar através deste ser. Ou seja, nasce a dualidade interna. Nasce a dualidade interna. Mas eu tenho uma pergunta antes. Se esses seres eles eram singulares e de lugar trevoso, quando eles criaram esses novos seres humanos, que eram a imagem e semelhança deles, por que criou dualidade dentro desses seres humanos, sendo que os criadores não tinham dualidade? Porque eles utilizaram também o aspecto da fisiologia dos seres humanos originários. Entendi. Porque precisavam, senão não daria certo. Fizeram várias tentativas de criar um ser, muitas não deram certo. Até hoje, no Egito, indo para Aswan, saindo em Luxor, indo para Aswan, chegando perto do templo de Isis, antes tem um outro templo, Kunum. Nesse templo é onde eles contam a história de laboratório que tinha nessa época, onde eles faziam experimentos genéticos. Caramba. Então eles tinham uma tecnologia. Existe uma tecnologia. Então aí foi necessário pegar a genética do humano originário, sim, que já era conectado com um Deus positivo. E daí que criou-se a dualidade interna. Fizeram muitas experimentos, entre eles com animais e genéticas humanas. Então é por isso que você vai ver em vários livros de mitologia, meio humano, meio cavalo, meio humano, meio outro tipo de animal. Caraca. Tinha esses seres, porque eles fizeram vários experimentos com animais e seres humanos. Então você vai ver muito disso que chamamos de mitologia, histórias mitológicas, mas na verdade tinha esses seres naquela época. Então até eles conseguiram aperfeiçoar esse ser humano, que também tinha a genética do ser humano originário. Então, com essa genética do ser humano originário, também deu a consciência do ser humano originário. Entendi. E falando em tempo, né? A Atlântida é igual a Lemúria, que não se sabe quanto tempo atrás. Ninguém sabe. Mas também, tá bom. Podemos dizer milhares de anos, podemos dizer milhões de anos. É igual a Lemúria, então. Igual a Lemúria, ninguém sabe. Então, a partir daí que eles começaram a reivindicar de que esse ser agora é uma criação deles. Agora, eu quero trazer uma coisa para começar a ajudar as pessoas que gostam de ler a Bíblia, as pessoas que indagam Deus. Então, onde está Deus? Qual Deus? Quando mais precisamos. Certo. Com tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Então, agora vocês vão começar a entender de que Deus vocês estão falando aqui. Ok. Lembra que eu falei que esses seres, eles gostam de se alimentar da energia que retroalimenta a energia deles, porque chamamos eles de seres trevosos. A natureza deles é essa de dor, de medo, para impor o que eles querem mesmo. Ótimo. Dentro da consciência desses seres,
o maior ato que mais alimenta a consciência deles é o que chamamos de sacrifício. Então, sacrifício humano. Então, sacrifício humano. Então, vamos lá. Depois que foi criado Adão e Eva, e tiveram um filho que foi registrado como Caim e Abel. Nossa. Então, a partir daí, eles exigiram primeiro o sacrifício, porque é a natureza deles, praticado nos mundos deles. Que eles... não tinha problema, né? Não tinha problema, porque é a natureza deles. Então, eles têm essa prática, até então não existia nesse mundo. Não existia entre os seres humanos originários. Sacrifício humano não existia. Ou qualquer sacrifício para qualquer Deus. Deus original que estamos falando aqui não precisa de sacrifício nenhuma. Então, de repente, tem um Deus novo aí pedindo sacrifício. Então, Caim e Abel. Abel era agricultor. Caim cuidava dos animais. Então, aí, deuses que criaram os pais deles, Adão e Eva, pediram sacrifício. Aí, Abel pegou todas essas coisas que ele plantou e ofereceu. Caim ofereceu também. Só que eles favoreceram a oferenda de Abel. Esses deuses. Que Deus faz isso? Aí que temos que começar a perguntar. Que Deus faz isso? Pedir para seus filhos, seus criações, fazer oferenda. Aí depois favorecer a oferenda de um. Aí a natureza deles começou a se expressar. Caim ficou com raiva de Abel e matou Abel. Nossa. Matou Abel. Então, isso foi o sacrifício. Foi um sacrifício para o Abel ou para o Caim? Para esses seres. O primeiro sacrifício humano registrado na nossa história. Nossa. Deixa isso assentar um pouco no seu entendimento. Sim. Agora nós estamos falando do primeiro sacrifício humano registrado na nossa história. Entre irmãos. Um irmão matou outro. Caim matou Abel. Então esse foi o primeiro sacrifício humano. Sangue foi derramado. Então, esse é o que alimenta esses seres, esses deuses. Agora, a partir daí, começa a ver nossas histórias dentro dos templos maias, nos templos ancestrais, em vários lugares do mundo, na Índia, no mundo todo. Há registro de sacrifícios humanos. Sim. Para os deuses. Para os deuses. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que se alimenta de sacrifício humano e sangue. Que Deus é esse? Então, que se alimenta de dor, de tortura, de sofrimento, de sangue. Caraca. Agora vamos começar a adentrar um pouquinho mais no entendimento para entender que existe Deus e existe deuses. Para que a próxima vez que alguém for questionar onde está Deus, quando mais precisamos, aí vamos entender que referência é essa. Esses deuses na Bíblia, e eles começam a fazer o quê? Então você não... Porque eles são vários. Entre eles há conflitos também. Ok? E como há conflito entre eles, eles precisavam dominar, precisavam governar. Aí eles começaram a dividir a terra em regiões geográficas. Tá, então você cuida de tal lugar, então que chama Kemet, você cuida do Kosh, e você cuida dos Andes, você cuida do Tibete, alguma coisa assim, você cuida da Índia. Então, são deuses em vários lugares. Agora, nós estamos começando a sair da época da Atlântida e chegando na nossa época mais moderna. Vamos ver pela ótica grego-romana. Tá. E também Índia. As monarquias. As monarquias e as deuses. Aí começamos a ter vários tipos de deuses
com templos construídos em vários lugares. Zeus, na antiga Grécia, Atenas e vários outros deuses. O mundo começou a conhecer deuses e cada deus tem templo. Aí tem certa ciúme entre eles. Era um politeísmo. Hoje a gente vive um monoteísmo. Exato. Estamos tentando viver. Na verdade, é um politeísmo. Mas temos que entender isso para poder chegar onde queremos chegar. Então, olha só. Com tantos deuses, aí o que eles falam para as pessoas? Você tem que voltar a atenção para nos servir, porque eu sou Deus ciumento. Que Deus ciumento, né? Como é que pode uma coisa dessa? Não, pense bem. Eu sou tem Deus ciumento. Tem o Deus da lavoura, tem o Deus das águas, tem o Deus da chuva, tem o, né? Isso. Você tem que adorar. Você quer que chova? Pô, então você tem que adorar a esse Deus. Mas isso é outro entendimento. Que eu quero trazer isso também. Deus de chuva, Deus de trovão. Na verdade, era consciências. Então, era a consciência em forma água, consciência em forma trovão, que posteriormente o ser humano sentia a necessidade de dar roupagem. Então, até então tudo bem, essas consciências. Mas, tinha esses deuses que chegaram mesmo, entre eles eram gigantes, em várias formas, que seres humanos adoravam. E no livro de Moisés, por exemplo, quando Moisés foi pegar a tableta com 10 mandamentos, quando ele voltou, o povo já estava adorando deuses com cabeça de vaca. Aí Moisés ficou bravo. Aí esse Deus bíblico falou, eu sou Deus ciumento. E esse relato se repete em vários lugares na Bíblia. Deus ciumento. No Antigo Testamento, certo? Antigo Testamento. Agora tem esse Deus também mandando o povo chegar em determinado lugar para destruir e matar todo mundo. Mata os homens, mulheres, crianças, bebês. Não deixa pedra sobre pedra. Então, aí devemos questionar que Deus é esta? E também está no Antigo Testamento, né? Essa parte. Sim, está tudo isso na Bíblia. Então, é essa que as pessoas leem na Bíblia e essa que as pessoas pregam nas igrejas, são esses deuses alienígenas. Então, quando perguntamos, agora eu estou chegando no ponto aqui. Quando perguntamos sobre a batalha pela consciência humana, e quando perguntamos onde está Deus, quando mais precisamos, agora estamos começando a entender de que Deus estamos falando aqui. Então, esses deuses que estamos se referindo como deuses na Bíblia eram deuses, seres alienígenas, que até hoje estão reivindicando que somos criações deles e que devemos fazer o quê? Mantém a propósito pelo qual fomos criados. O que é a propósito pelo qual fomos criados? Sacrifício humano. Servir eles. Alimentação. Mas é servir. Deus nos criou para amar e servir. Certo? Foi assim que foi dito na Bíblia. Deus nos criou para servir e amar. Amar significa ter medo deles. Tanto que fala, né? Eu sou um servo de Deus. São servos de Deus. Mas como? Servir como? Como alimento para alimentar a energia deles. Então, isso que confundimos hoje como oração. Quando oramos, o que é oração? Quando você ora, há uma energia que está sendo emanada, certo? Acreditamos que essa energia está sendo emanada para Deus. Sim. Ok? Ótimo. Mas quando oramos, como que estamos orando? Oramos porque queremos alguma coisa. Oramos porque estamos sofrendo. Oramos porque ensinaram para nós que estamos pecando. Que estamos pecando, se somos pecadores. Oramos porque estamos com medo de alguma coisa. Então, toda essa energia gera energia de medo, direcionado para alimentar esses seres. Eu sei que isso que eu estou falando pode ser... um tapa na não, cara. Não pode ser difícil para algumas pessoas assimilar. Com certeza. Mas eu quero que você escuta de corações abertos. Então não é bom orar?
da maneira como... É bom orar, mas eu vou falar sobre oração de verdade. Isso, boa. Senão a gente vai estar alimentando eu vou eles. falar sobre Deus verdadeiro. A gente vai chegar no Deus verdadeiro. Vamos chegar no Deus verdadeiro. E vamos como chegar na conversar com oração verdadeira. Porque só a partir daí que nós vamos começar a ajustar. Porque se não entendemos, se não ajustamos, nós não vamos mudar nada nesse mundo, gente. E não está vindo ninguém para nos salvar. Está em nós. Tem que vir de dentro. Precisamos se lembrar. Precisamos se lembrar e precisamos ajustar. Vamos continuar, então. É hoje. Tá muito bom esse papo. Tá muito ótimo. profundo. Tá mais profundo do que eu imaginei que ia ser. É hoje, gente, porque não temos mais tempo para... Eu gosto muito do Rita Lee, lero. Chega de lero. Uma transição planetária aí, né, na nossa porta. Já cansei de O professor vai fazer a chamada logo mais. Então, depois de Lemúria e Atlântida e caminhando para os dias mais modernos, como você relatou, uma das maneiras de eles espalharem deuses foi na forma, principalmente, da monarquia. Sim. Certo? Não, a monarquia era para organizar o que conhecemos hoje como governanças. Então, eles colocaram os descendentes deles, né? Daí nasceu a monarquia. Era um jeito de controle mais eficiente. Sim. Então, até hoje, ainda tem isso em vários lugares do mundo. Mas aí eu te pergunto, e Jesus quando veio? Se a gente for avançar um pouco mais, ele veio da onde? Qual que é a verdadeira história? Sim. Então, Jesus que chegou, nasceu na região que conhecemos hoje como Israel. Olha, ele escolheu bem. Então, Israel é um ponto de grande interesse nesse mundo, é um grande portal mesmo. Então, Yeshua, que nasceu em Israel, quando ele nasceu justamente para trazer essas informações, justamente para libertar as consciências. Só que o que aconteceu? Eles mataram Jesus, mataram Yeshua. O mundo chama ele de Jesus, mas o nome não é Jesus, é Yeshua. Então ele foi enviado pelo Deus verdadeiro. Pelo Deus verdadeiro. Do humano originário. Exato. Yeshua era uma consciência que vem da consciência da singularidade, justamente para ajudar esta nova forma humana a recordar. A recordar que dentro dessa nossa consciência dual existe uma consciência divina. Tá. Então, ele vem diretamente dessa consciência divina, sem essa dualidade dentro da consciência dele, justamente para nos ajudar. Mas aí que está. O que aconteceu? O final da vida, ele foi utilizado como maior sacrifício do antigo Império Romano, sacrifício humano. Caramba. Crucifixo é onde eles faziam sacrifício humano. Os romanos faziam sacrifício humanos para os antigos deuses. Na cruz. Caramba! Exato. Como une as coisas. Exato. Caramba, entendi. Que absurdo. E aí? Então, só que o mundo fala que Jesus se permitiu ser crucificado, ou Yeshua se permitiu ser crucificado para salvar o mundo. Sim, mas pessoas não entenderam como. Então, ele se permitiu, porque se ele não quisesse, aquilo não teria acontecido. Ele se propôs a passar por aquilo para salvar a humanidade dos nossos sistemas de crença. Em que sentido salvar? Exato. Porque o que nos imprisiona no sentido do emprisionamento da consciência, foram e ainda está sendo nossos sistemas de crenças. Até então, o ser humano acreditava que estamos aqui para servir e depois morrer. E depois que morremos, acabou. Então, ele conseguiu demonstrar que a morte física não era o fim, através da ressurreição. Então, o símbolo de cristianismo deveria ser Jesus ressuscitado.
Não Jesus na cruz. Não é Jesus na cruz. Porque cruz, que passou a ser conhecido como símbolo de cristianismo, cruz, na verdade, era um símbolo antigo romano que representa maior tortura e sacrifício humano para os deuses antigos. Nossa. Porrada. Que porrada. Mas daí eu te trago um ponto aqui, trazendo o ponto de vista de alguém que já foi católico há muito tempo, né? O fato de ter Jesus ali, com os braços abertos, com os pregos nas mãos, com todas as feridas no corpo, muitas vezes é uma forma de fazer com que as pessoas se lembrem pelo que ele passou por nós. Exato. Assim, então, eu concordo, genial essa sua análise, mas também não tem um sentimento de, poxa, ele fez algo por nós e para chocar mesmo, vamos colocar ele nessa situação? Porque se colocasse ele na situação da ressurreição, qual é? É o Santo Sudário lá, né, dentro da rocha aberta, né, a personificação ideal da cruz, e ele todo acabado, sim. Dá mais choca. Sim, entendeu? Assim, dá mais apelo, certo? Isso. Eu entendo isso, porque eu fui coroinha 12 anos. Eu sabia toda a liturgia de missa. Eu poderia celebrar a missa. Caramba. Então eu quase entrei no seminário para ser padre. Quem te resgatou, né? Brincadeiras à parte. Não, né? então assim, eu conheço a liturgia. Agora, o que aconteceu, na verdade, para responder essa pergunta é narrativa. Narrativa de quem? Daqueles que construíram a igreja. Quem construiu a igreja? Aqueles que mataram Yeshua, os romanos, depois construíram o Vaticano dentro do Roma. Por quê? Quais os interesses? Quais interesses? Voltamos para os interesses. Por que eles fariam isso? Por que você mata alguém que você considera uma ameaça pelo um império? Aí depois de matar essa pessoa, aí você dá um território, um outro país autônomo, Vaticano, para construir uma religião baseado nessa pessoa. Adorando essa pessoa. Caraca! Qual que é a explicação? Domínio, controle. Porque depois, Yeshua, ele não, interesse dele não era construir nenhum tipo de religião. Então, não era para começar nenhum tipo de religião, era para deixar ensinamentos. Não era para começar o cristianismo? Não era para começar o cristianismo. Era para deixar uma filosofia que liberta a consciência, para ensinar as pessoas. Tanto que muitas coisas que ele ensinou não estão na Bíblia. Muitos ensinamentos da Yeshua você pode até encontrar na Bíblia lá na Etiópia. Nossa. Etiópia ainda tem igrejas ortodoxas na Etiópia que tem a Bíblia original, onde tem muitos ensinamentos. Onde tem vários evangelhos que não foram incluídos na Bíblia, entre eles a própria Yeshua. Sim. Porque os ensinamentos dele eram muito libertador. Não eram ensinamentos que amarra, não era ensinamento que instigava construir qualquer tipo de organização religiosa para fim de dominar e controlar as pessoas. Então, por que construíram o Vaticano, então? Poder. Simples resposta, poder. Porque o movimento já começou a ganhar força depois que Yeshua morreu e ressuscitou. Pela primeira vez o mundo viu alguém ressuscitar. Então, aí eles tiveram que acreditar que essa pessoa é diferente, é poderosa. E muitas pessoas pessoas que não estavam prestando atenção no ensinamento dele, depois que ele ressuscitou, aí que ele salvou o ser humano das crenças. Aí caiu a ficha dos céticos. Aí as pessoas começaram a prestar atenção. Aí pessoas começaram a tentar buscar ensinamento deles. Aí saiu fora do controle do Império Romano. Faz sentido demais. E quando saiu fora do controle dele, eles tiveram que agir rápido para construir alguma coisa para juntar essas pessoas que estão buscando esses ensinamentos.
Aí eles construíram a igreja. Então, através da igreja, pessoas começaram a chegar. Então, agora vamos controlar a narrativa para dar para essas pessoas o que eles estão buscando. Então, essa narrativa é o que conhecemos hoje como toda a liturgia em volta da igreja. Nossa. Então, aí, dentro dessa liturgia, aí chega crucifixo. Então, vamos colocar o crucifixo como símbolo dessa nova religião. Então, por quê? Ele morreu. Ele morreu e ressuscitou. Nós não vamos colocar ressurreição como símbolo, porque quando você olha para isso, imagine quando você olha para Deus, Jesus ressuscitando, Yeshua ressuscitando, o que você sinta? Paz. Alegria. Você sente todas as coisas do Deus dos seres originários. Exato. Eu sinto que eu sou Deus. Exato. Você se sente vitoriosa, você se sente livre. Exato. Esperançosa. Nem a morte me derruba. Exato. Até isso eu venço. Ok? Quando você olha para Yeshua crucificado, sangrando, o que você sente? Tristeza, dó, fraqueza, pena, medo. Você sinta e você emana a energia que alimenta essas consciências trevosas. Puta, que aula, hein? Entendi. Tá entendendo? E como que chega no Deus verdadeiro? Ótimo. Porque... Vamos chegar lá, né? Passo a passo. Porque eu fico pensando, né? A pessoa que está lá orando, né? Ela está orando com um fim, um interesse positivo. Sim. Só que ela não sabe que ela está orando para alimentar uma energia de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ela não sabe disso, ela está sendo enganada. Está sendo enganada. Depois que ela vê aqui a live com a gente, com você contando essa história, ela vai plantar uma sementinha na cabeça dela. Sim. Mas a intenção da oração, ela não deixa de ser positiva. Sim. Não deixa de ser. Então... Não tem pelo menos um rabicózinho dessa oração que vai para o Deus verdadeiro? Sim, então vamos lá. Em defesa da religião, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu conheço padres, eu conheço pastores, cuja coração, essência deles é em busca de Deus mesmo. Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, que quer se ajudar e ajudar seres humanos a sair desse sofrimento. Mas também eles não entendem isso que eu estou trazendo aqui. E isso que eu estou trazendo aqui, eu devo dizer que eu estou trazendo de forma resumida e na esperança de que realmente seja suficiente para abrir a mente e coração de muitas pessoas. Porque se eu for entrar em detalhes aqui, aí temos que virar uma série mesmo. Mas eu estou aqui na esperança de que poucas palavras às vezes é mais eficaz, não é? Ótimo. Então, nós temos muitas pessoas, pastores de igrejas e padres que eu conheço, que estão realmente buscando esse Deus verdadeiro. E muitos cristãos, de fato, de corações abertos buscando Deus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que vem nos enganando. E chegou o momento, na verdade, de despertar, de acordar para essa verdade. Existe, sim, Deus. Não são esses deuses alienígenas. Deus é uma consciência. Esta consciência é singular, única, na essência de amor, na essência de benevolência, de compaixão, de alegria, de paz. Este Deus existe. Este Deus não tem forma. Não tem nem nome, chama de Deus, é só um nome. Ele nem responde pelo qualquer nome que você conhece. Esta consciência existe e ele se expressa, se move através das dimensões. Ele se manifesta como ele quer. E ele se manifestou como esta planeta, essa dimensão que chamamos de Terra, ou Gaia, como já foi conhecido. Ele se manifesta como consciência em forma de floresta, de água. Esta consciência se manifestou como seres humanos originários. Então, esta consciência existe. Esta consciência que devemos novamente voltar a atenção, porque existe em nós.
para que possamos olhar além dessa dualidade que está em nós hoje. Precisamos relembrar. Então, o ponto de partida aqui é começar a relembrar este Deus, além de qualquer Deus que tem qualquer forma. O ser humano hoje vai no templo e ali tem imagem de vários tipos de deuses. Sabe quantos deuses tem no mundo hoje? Perdemos conta, milhares. Na Índia, por onde você vai, por cada esquina tem um templo, tem imagem de um deus. Você vira a esquina, tem outra imagem de um deus, em vários lugares no mundo. Quando pessoas vão para esses templos, eles fazem sacrifícios, adorações, acendem vela, faz cânticos, muitas coisas, com devoção. Ok? Certo. Com devoção. Devoção é aquele ato de reverência, de emanar energia de amorosidade. Respeito, okay? Né? Respeito. Então, vamos imaginar se essas estatuetas, alguns deles já viveram, já passaram por aqui. E houve muitos conflitos, muitas guerras. E você lê Bhagavad Gita, eram os deuses brigando. Era deuses brigando. Então, esses deuses já brigaram, já fizeram tantas coisas aqui e já foram. Só que herdemos este legado de guerrear, de batalha externa, que nos leva para a batalha interna. De batalha interna que nos leva para a batalha externa. Porque continuamos expressando essas batalhas internas, porque a batalha continua dentro de nós. Então, para que possamos cessar com essa batalha dentro de nós, apaziguar essa batalha dentro de nós, precisamos se lembrar Deus verdadeiro que existe. Então, vamos imaginar, só por um momento, que encerramos todos os templos, todas as imagens que são distrações. E olhar para um e outro. Então, no lugar dessa devoção que eu dava para esses deuses e imagens, eu movo essa devoção para você. Pro próximo. Para o próximo. Nossa. No altar, em vez de colocar essas imagens, eu coloco a imagem do meu pai, a minha mãe, meus filhos, a família, as pessoas que me amam, que preocupem comigo, as pessoas que eu amo, que também são essas consciências divinas em forma humana. Eu coloco a imagem dessas pessoas no meu altar, acendo uma vela, olhando para essas pessoas. Pai, é só agradecendo. Mãe, é só agradecendo. Meu filho, é só agradecendo. Então, eu oro, converso com vocês aqui no altar. E quando eu estou com vocês pessoalmente, eu faço a mesma coisa. Eu expresso amor, devoção, gratidão para vocês. Aí fazemos isso com um e o outro. Aí vamos começar a reconhecer a Deus verdadeiro através de nós. Aí nós vamos começar a recordar. Essa frequência, essa consciência de Deus vai começar a surgir cada vez mais forte dentro de nós. E cada vez mais forte, a singularidade volta. A despertar da consciência de forma prática volta dentro de nós. E o que vai acontecer? A vibração da nossa consciência começa a mudar. Nossas células vão começar a vibrar diferente. Os órgãos do corpo vão começar a vibrar diferente. O que vai predominar dentro de nós agora é essa vibração de amor, de alegria, de paz, de bem-estar, que vai começar a retroalimentar a mesma energia. Energia retroalimenta energia. Aí deixamos de retroalimentar a energia desses seres que chamamos de deuses, de medo, de sacrifício humano. Aí começamos a retroalimentar verdadeiramente a energia de Deus verdadeiro. E quando adentramos floresta, fazemos a mesma coisa. Entendemos que a floresta também é uma consciência manifestada. A consciência divina manifestada em forma floresta. Floresta tem uma consciência, ele nos dá medicina, ele nos dá alimento, ele nos sustenta. Cadê a respeito que temos com a floresta? Quase nenhuma. Nossa. Então, os povos originários, os indígenas, que falam tanto disso, vamos respeitar, vamos cuidar da floresta, porque ele cuida de nós. O que fazemos? Nós que achamos do Ocidente que somos mais sábios, simplesmente falar, eles são primitivos. Precisamos pegar os recursos da floresta.
Floresta também é uma consciência divina em forma da floresta. Então, adentramos a floresta com essa reverência. Aí reconhecemos Deus na floresta. Oração. O que vai passar a ser nossa oração? Quando eu tiver consciência de que no momento que eu sento para conversar com você, cada palavra que eu falo é uma oração. Por quê? Porque é um Deus conversando com outro Deus. Quando eu tiver essa consciência, o que você acha que eu vou falar quando eu converso com você? Coisas boas, você não vai ofender o próximo. Exato. Vai querer ajudar. Exato. Mas daí a gente volta para a singularidade, nesse caso? Eu diria para você, sem sombra de dúvida, esse é o único caminho de volta para a singularidade. Nossa. É o único caminho de volta para Deus. E eu vou dizer uma coisa. Toda essa papo, toda essa conversa de despertar da consciência é isso na prática. É isso na prática. Não tem nenhuma alienígena, não tem comando. Pessoas estão até hoje esperando que comando Galáctica venha para salvar. Como que eles vão para salvar a humanidade? De jeito que estamos hoje, tem pessoas esperando arrebatamento, é assim que chama? Sim, arrebatamento. Arrebatamento. Tem pessoas esperando isso. Tem pessoas esperando não sei quantos dias de escuridão. Estamos sempre esperando alguma coisa. Porque foi dito para nós, vai lá ficar sentado que Jesus logo vai voltar para nos salvar. Vai lá ficar sentado, não faça nada. Comando Galáctica vai voltar para nos salvar. Fica sentado porque vai haver um reset, vai haver apagão, desse apagão, reset. Sempre fica sentado e não faça nada. Tudo isso é a mentira que nos leva a atolar cada vez mais na dor e sofrimento. Mentiras. Jesus não vai voltar porque ele nunca foi para lugar nenhum. É uma consciência crística que nunca foi para lugar nenhum. Está em nós esperando a expressão da mesma consciência. Comando Galáctica não vai chegar para nos salvar, porque fazemos parte desta Comando Galáctica. Todas as mensagens estão sempre chegando. Essa mensagem que eu estou trazendo agora é a mensagem deles. Vocês têm que despertar para a consciência de vocês. É isso que podemos fazer para vocês. Então, apagão que precisa acontecer, tem que acontecer dentro da consciência humana. Temos que apagar esta ignorância para reacender a nossa natureza, luz, clarear a nossa vida. Isso que precisa acontecer. Meu Deus. Não, eu entendi. Obviamente tem que vir de dentro de nós isso. Mas será que o fato dessas consciências, porventura, virem para cá, não ajudaria as pessoas a ouvirem o que você acabou de dizer, mas de uma maneira planetária, mundial? Porque hoje nós somos manipulados por esses deuses falsos. Sim. Que nos dividem entre direita e esquerda, que nos dividem entre times de futebol que eu gosto ou não gosto, de raças. Eles dividem, porque é exatamente isso. Se eu dividir, como que eu vou olhar para o cara que pensa politicamente diferente de mim e eu vou amar ele, ver ele como um Deus? Não, eu vou ter ódio. Sim. Então, será que a gente não precisa... Entendo que esse é o caminho, que vai vir de dentro, mas a gente precisa talvez de uma ajuda, porque senão a massa nunca vai parar de ser manipulada. Sim, verdade. Precisamos dessa ajuda. Essa ajuda já chegou várias vezes. Sempre quando chega, a gente mata eles. Qual que é essa ajuda? Jesus chegou, matamos ele. Falando essa mesma coisa. Mahatma Gandhi chegou, conseguiu derrotar o Império Britânico, que ninguém conseguia derrotar naquela época com guerra, derrotou sem violência. Sem violência. Com amor. O que aconteceu? Matamos ele. Então, todos que chegaram, John Lennon chegou com a mensagem de amor, matamos ele. Então, todos que chegaram com essa mesma mensagem, matamos eles. E ainda estamos esperando alguém vir nos salvar. E todos que chegaram, matamos eles. Sim. Eu entendo isso. O ponto Mas do será que Maurício não vai chegar um guerreiro, igual, por exemplo, a religião judaica não acredita que Jesus é o Messias, porque eles acreditam que este cara que vai vir, essa consciência, não sei o que seja, vai ser alguém que vai pegar esse sistema e não vai ser
do jeito que foi. Vai ser uma coisa que vamos derrubar o sistema para implementar essa filosofia maravilhosa que você acabou de nos passar. Agora eu vou te responder mais pontualmente ainda. Mais profundo ainda, mais né? Mais profundo ainda. Vamos todo mundo respirar um pouco. Eu até emocionei contando para as pessoas, até emocionei com as coisas que você falou pra gente. E por isso a gente tem até um recado importante antes de começar, né? Pra galera dar aquela respirada, só um recadinho. Convidar vocês aí pro nosso evento online, 100% online. No final de junho, dia 27 e 28, serão 4 palestras ao vivo, com temas aí relacionados aos bastidores da transição planetária. Esse momento aí que todos nós que estamos caminhando para esse despertar maravilhoso estamos passando. Então, iremos aprofundar com palestras super especiais. Isso, tá no QR Code aí, é dia 27 e 28 e tá aqui na descrição do vídeo. Acabando a live aqui, vocês vão lá ver se toca a vocês, se vocês quiserem participar. Será um prazer ter vocês lá, que vocês vão poder fazer perguntas diretamente para os convidados, né? Coisa que aqui não dá para fazer. Exatamente, vocês vão poder conhecer também todos os palestrantes que estarão lá. Serão 5 palestrantes juntamente comigo e com o Maurício aqui. Então, vamos voltar aqui para o assunto que está maravilhoso e daí depois vocês entram para conhecerem aí. Estão todas as descrições, todas as informações na descrição do vídeo. Nossa, sim. Vamos lá. Então, recapitulando lá, como que a gente... Entendeu o meu ponto? De que talvez a gente precise desse empurrão. A gente precisa de um chacoalhão. De um chacoalhão. Precisamos. Então, talvez, assim, querendo ser um pouco advogado de outros que vêm aqui e falam... dessas coisas, não é para jogar medo nas pessoas, é muito mais para, vai ter que ter esse chacoalhão no mundo. Ok. De todas as formas que imaginamos esse chacoalhão, e de todas as formas que já aconteceu, não deu certo. Já imaginamos que esse chacoalhão pode ser grande guerra, já tivemos grandes guerras. Já imaginamos que pode ser grande pandemia. Já imaginamos que deveria ser de diversas formas. Alguma coisa que vai chacoalhar o ser humano. O que mais que estamos esperando? Bomba atômica? Já soltaram bomba atômica. Então, todas as formas que imaginamos, mas ainda assim continuamos esperando que alguma coisa vai acontecer para mudar esta consciência. Sim. Para essa mensagem chegar nos 8 bilhões. Tem alguma coisa que precisa acontecer. E eu quero que todo mundo me escuta bem. O que está precisando acontecer é você. Você que está me ouvindo. É você que precisa acontecer. Repito. O grande acontecimento é você. Eu quero que isso assenta na essência de todo mundo que está me ouvindo. Porque eu sei que desde que eu comecei a falar aqui, você já pensou milhares de coisas. Entre eles, essa última pergunta aqui. O que está precisando acontecer agora é você que precisa acontecer. Você é esse Salvador que você está esperando. Você é essa confederação galáctica que você está esperando. Você é essa Jesus que você está esperando voltar, só que você não acredita até agora que é você, porque você sempre achou que você é pequeno. Você sempre achou que vai chegar algo maior que você. Porque agora a verdade, essa mensagem é antiga. A verdade é isso, é você que precisa acontecer. Eu estou falando com você, estou falando comigo. Eu falo isso comigo diariamente. Rex, você que precisa acontecer. Você precisa acordar para a sua verdade. Você precisa acordar para ver essas ilusões da religião, essas distrações, esses líderes que nos enganam. Você precisa ver tudo isso, mas não é ver com olhos de conflito. Porque quando você olha com os olhos de conflito, você novamente adentra a batalha pela consciência humana. A batalha interna. Aí quando você começa a julgar e criticar tudo que está acontecendo fora, você novamente adentra a batalha pela consciência humana externa. Você julga os políticos, direita e esquerda,
país e tal. Você julga todas essas guerras. Entenda que essas guerras são sacrifícios humanos. A guerra no Irã, quando começou, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Bombardearam uma escola. Mataram crianças para sacrifício humano. O que é função de um soldado? Matar e morrer pela pátria. Que pátria? Dividiram a única pátria que temos, que há, planeta Terra. Dividiram em vários setores geográficos para que adentrar uma crença de que estamos defendendo alguma coisa. Defendemos algo invisível que não existe para sacrifício humano. Nossa. Aí, religião, vários deuses. Lutamos, matamos, morremos em nome desses deuses. Para que finalidade? Sacrifício humano. Então, é você que precisa acontecer. Você que precisa acordar. Você que precisa dizer basta. Não há mais conflito dentro de você. Não há mais conflito dentro externo. Veja tudo como é. Tudo é como é. Até aqui. É isso. Então, esse Salvador é você mesmo. Então, olha para conflito dentro de você. Você que é terapeuta, você que está em terapias. Ou talvez você que está me ouvindo nesse momento e já vem contemplando que, de repente, um dia tem que pôr fim nesse sofrimento e terminar a minha existência. Talvez você está neste grupo de pessoas me ouvindo agora. Aí eu falo e repito, não faça isso. Isso que eu chamo de autossacrifício humano. Então, quando você faz essa autossacrifício humana, você alimenta essas consciências. E você não quer fazer isso. Você não quer continuar alimentando essas consciências, uma vez que você já entendeu que é isso que está acontecendo. Mas você quer alimentar outra consciência, a consciência Deus. Então, foque, move a atenção. Isso aqui chamamos de ciência de atenção. Ciência de atenção é muito poderosa. Ciência de atenção é quando você move a atenção para uma coisa de forma focada, até não existe mais nada. Até aquilo que você foca a atenção é a única coisa que existe. Essa é ciência de atenção. Então, essa ciência de atenção eu vou explicar de uma outra forma. O que chamamos de desapego. Desapego não existe. Desapego é uma distração. Então, o que existe verdadeiramente é apego. Tudo que você tenta desapegar, você apega mais, não é? Pense bem. Tudo que você tenta se desapegar, você acaba se apegando mais. Então, o caminho não é desapego. O caminho é apego. Não é desapegar de uma consciência. É se apegar na consciência da natureza divina. E pratica. Não é amanhã. Você não está numa jornada de evolução. É outra mentira. Não há nenhuma jornada de evolução. A evolução está acontecendo no momento presente. A evolução é uma expressão da consciência que você é. Então, nesse exato momento, se você se pergunta o que seria a expressão da natureza da consciência Deus nesse momento? O que seria a expressão da natureza da consciência Deus nesta conversa que eu estou tendo agora? O que seria a expressão da natureza da consciência Deus com tudo que está acontecendo dentro de mim? Eu fico em paz. Eu simplesmente observo. Eu sinto toda essa turbulências acontecendo dentro de mim e eu respiro, eu oro e assento. O que então é essa oração? Orar é uma fala. E esta fala é quando eu traz para mim, no pensamento, como frequência, no sentimento e nas falas, as coisas que eu falo comigo mesmo. Eu não quero falar para mim que eu estou me julgando. Eu não quero falar para mim que eu sou um pecador. Eu não quero falar as palavras que vão gerar novamente alimentar conflito interno dentro de mim. Eu quero olhar para mim com compaixão. Eu quero dizer para mim, eu estou fazendo o meu melhor neste mundo. Eu quero dizer para mim que eu sou de paz. Eu quero dizer para mim que eu sou amoroso. Eu quero dizer para mim que eu sou alegre. Fala para você mesmo tudo que você já sabe que você é dentro da expressão da natureza da consciência divina, porque é o que você pouco fala para você mesmo.
Então, o mundo nos condicionou para sempre nos julgar, nos castigar, nos culpar, a competir. Então, quando as coisas não acontecem como você quer, você fica com raiva, você fica com dor, porque a minha vida não está acontecendo como eu quero. Então, aí eu fico com raiva, eu fico com dor, mas a sua vida está acontecendo. O que é a principal coisa que precisa acontecer na sua vida? Não seria você expressar mais compaixão com você mesmo? Não seria você ter um pouquinho mais de paciência com você? Então, se você fosse Deus, escuta só. Deus verdadeiro, né? Se você fosse Deus verdadeiro, como que você estaria expressando a sua vida de você com você mesmo? Pense nisso. Se você fosse Deus verdadeiro, como que você estaria expressando a sua vida de você com os outros? E na resposta está tudo o que você precisa. O que precisa acontecer é você, eu, nós que precisamos acontecer. A despertar da consciência não é nenhuma fórmula mágica. Não é astronômica. Não é nada de tudo isso que já viemos falando. Então, esses seres alienígenas também, eles são fracos. Escuta isso só, eles são fracos. Os seres que dependem de você alimentando eles pela energia de dor e raiva, eles são fracos. O poder está na gente, não neles. Sempre estava e sempre continua sendo. Então, se todo mundo que está me ouvindo neste momento levanta e dizer que sim, sou eu. Eu que eu venho esperando. Eu sou a pessoa que eu venho esperando. Eu sou o evento que eu venho esperando no mundo. Eu sou o despertar que eu venho esperando no mundo. E não é amanhã. É só no que eu estou expressando nesse momento. Então, a chave para a transição planetária, será que a gente consegue linkar a transição planetária com essa batalha pela consciência humana que nós estamos, depois desse nosso bate-papo, encarregados de realizar dentro de nós? A chave da transição planetária é, de fato, a gente conseguir atingir esse Deus verdadeiro que habita a gente? Eu não diria transição planetária, porque quando utilizamos essa palavra transição, aí trazemos essa conotação de algo em movimento, saindo de um lugar para outro. Mas esse movimento não é uma transição. É uma realidade que já está acontecendo. Então, é onde estamos. É aqui, agora. Não é uma transição. É aqui, agora, onde estou. Onde você estiver, você não precisa se mover para lugar nenhuma. Então, não precisa haver uma transição. O que precisa haver é a expressão da natureza da sua consciência. Eu digo mais transição porque o processo de despertar da consciência, ele é um processo. Eu sei que ele acontece no Now, né? Tanto o nome do canal, Lean, Life is Now. Exato. A gente sabe que o que move é de dentro para fora, está dentro de nós, igual o Maurício falou, e é no Now. Mas é um processo. Sim. Certo? Sim. Então, por ser um processo e pela transição ser um processo também de elevação da frequência do planeta Terra, Sim. de que nós temos que andar junto com essa transição, por isso a minha indagação de será que o segredo para a gente conseguir avançar de dimensões seja se conectar com esse Deus verdadeiro? Isso mesmo. Se todos nós pararmos para pensar sobre tudo isso que eu já falei aqui, aí alguma coisa dentro de nós começa a despertar, entender que isso realmente está ressoando com a nossa alma. Porque, afinal, já não tentamos de tudo. Já tentamos de esperar alienígenas, já tentamos de esperar apagão, já tentamos de sei lá o que. As coisas estão melhorando, mas chegou um momento, porque esse entendimento, esta luz, já está permeando toda a nossa consciência. Só está esperando nós percebemos, linkar, juntar os pontos, como estamos fazendo hoje, e mergulhar mais fundo. Aí o que encontramos quando mergulhamos mais fundo?
você é quem você estava esperando acontecer. Muito bom. Isso para mim foi uma das maiores ensinamentos que alguém já deixou aqui no podcast, sabe? Cara, eu também. Mas aí o que eu penso é que quantas pessoas vão ter acesso a esse tipo de conhecimento? Por mais que é de graça na internet, vamos supor, 100 mil pessoas vão ver isso, quantas dessas 100 mil, que é mais ou menos a média dos nossos views aqui, vão ver inteiro? Então, são poucos. De novo, assim, eu acho que isso precisa chegar para todo mundo. Eu entendo que nós que já tivemos contato com isso, eu e o Ricardo, quem está lá em casa, a gente já pode começar a praticar. Então aí eu penso uma coisa, ou se nós todos praticarmos, a gente vai acabar influenciando a galera, então vai ser um movimento de nós para fora, ou se também vai existir, ou que você acabou de plantar apenas uma semente na nossa cabeça e no nosso coração, e de que vai acontecer algo externo daqui a um tempo que vai pegar e transformar isso numa bomba atômica do bem. Ótimo. Então, perfeito. Então, eu vou explicar para você o que vai acontecer a partir daqui. Tá. Ufa, meu Deus do céu. O que vai acontecer a partir daqui? Você fala que talvez 100 mil pessoas vão assistir isso. Ótimo. Não são 100 mil pessoas que vão assistir isso. 100 mil pessoas vão assistir isso a partir do momento que esta consciência adentra, essas informações adentra a consciência de 100 mil pessoas. Começa a ter um efeito que vai reverberando energeticamente dentro das consciências. Então, essa informação vai se transferir de uma forma para outras consciências que não vão escutar, que não vão ver esse podcast. Tipo assim, a galera no trabalho da pessoa, as pessoas que todo mundo está assistindo, as pessoas que convivem com ela no dia a dia vão receber, a consciência dessas pessoas vão receber de uma maneira energética, é isso? Sim, você conhece aquela história de quantos macacos numa ilha que começaram a fazer certas práticas e depois outros macacos noutra ilha que não têm conexão começaram a fazer a mesma coisa? Sim. É exatamente isso. Essa é a primeira coisa que vai acontecer, ok? Segunda coisa que vai acontecer. A partir desses atos que eu tenho a certeza que várias pessoas que vão assistir vão entender, porque é pontual, é lógica, é cirúrgica, não tem como não entender. A partir daí, alguma coisa começa a despertar dentro dessa consciência de Deus verdadeira que está dentro de nós. Ele vai começar a sobressair dentro dessa dualidade. Ele vai começar a potencializar. Aí a segunda coisa vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer é que nós vamos começar coletivamente retroalimentar esta fonte, que é essa fonte originária. Quando começamos a maior fonte de energia a adentrar e potencializar esta fonte, sabe o que vai acontecer? Que é a segunda ponte. A segundo ponto, agora nós vamos começar a potencializar a partir desta dimensão para todas as dimensões da singularidade, da luz divina, de Deus verdadeiro. A partir desta potencialização, então todas as consciências dessas dimensões vão adentrar essa dimensão. Aí eles vão entender que nós estamos convidando eles para participar. Nossa. Porque é uma ciência. Até agora é outra consciência que está entendendo que nós estamos convidando eles para participar pelas nossas guerras, nossos conflitos, nossos medos. Pelas batalhas. Para as batalhas. E eles chegam em massa para participar, porque aqui há uma abundância de energia que alimenta eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, você está querendo dizer que espíritos do bem virão. Exato. Então, espíritos do bem virão, porque nós vamos agora, essa segunda coisa que vai acontecer. Porque nós vamos alimentar os espíritos do bem agora. Exato. Aí eles vão começar a chegar. E vai ser uma via de mão dupla. Eles vão começar a vir de uma maneira, vão começar a encarnar aqui. Não é isso? Nem precisa encarnar. Não precisa. Eles vão começar a chegar para potencializar essa energia. Aí, porque energia retroalimenta energia.
Aí eles vão potencializando essa energia e vai começar a se tornar cada vez mais fácil. Aí outro lado vai começar a desmoronar. Nossa. Então, não tenha dúvida que a partir desta podcast, isso vai acontecer. Caraca. Então, isso faz parte da missão de vocês. Porra. Nossa, tô chocado. Esse foi o meu... Não, sério mesmo. Esse foi, assim, top 3 episódios da vida do Lean Podcast. Aprendizado incrível. Caramba. E aí esse Deus bom, a gente também então alimenta ele. A gente também pode alimentar ele. Sim. Se você puder falar mais sobre isso, que acho que essa parte a gente falou bastante, que a gente alimenta os deuses ruins, mas como que vai ser isso? De que maneiras a gente pode alimentar esse Deus verdadeiro? Sim, porque uma vez que entendemos que nós somos esse Deus manifestado em forma humana, mesmo com a criação e a manipulação e a criação desses deuses para o que se tornou essa nova forma humana, mesmo assim, a consciência é o maior. A consciência é o maior. Então, vamos lá. Nas religiões antigas, nas primeiras religiões, que podemos dizer filosofia, entre eles, xamanismo. Quando falamos de grande espírito, estamos se referindo a algum deus alienígena? Não. Porque não há referência para nenhuma imagem de Deus. Então, em xamanismo, quando falamos grande espírito, estamos se referindo a esta energia de Deus verdadeira. Uma consciência. Uma consciência que não tem forma. Aí, em xamanismo, vimos este grande espírito na floresta, essa consciência na floresta. Ok? Então, na verdade, outras religiões antigas, antes de serem sequestradas, porque as religiões foram sequestradas, também falam disso. Em sufismo, quando eles falam Allahu, que significa Ele é, ou Deus é. Então, ele nem precisa complementar com Akbar, que é Allahu Akbar, que é Deus é o maior. Só Allahu. E também, tem alguma imagem dessa lá? Não tem. Então, novamente, estamos falando dessa mesma fonte de consciência. Então, só que depois a religião foi sequestrada. Nós somos a manifestação desta fonte. Fonte de energia que se retroalimenta, que soma. Então, quando temos esta consciência, o que devemos perguntar sempre? O que é a natureza desta consciência? O que é a natureza desta consciência? Que isso seja nosso estudo. Então, é a natureza desta consciência que eu quero agora trazer para a expressão da minha vida. Que a minha vida seja agora orientada em cima da expressão da natureza dessa consciência. Vamos nós três agora trocar ideia. Como seria a sua vida se você orienta a sua vida em cima da expressão da natureza desta consciência? Seria muito melhor do que ela é atualmente. Seria sem ansiedade, sem medo, sem preocupações, com mais otimismo, mais segurança. Acho que um ponto bem importante que você falou foi nós não somos ensinados a confiar em nós mesmos. Então estamos sempre inseguros, achando que o externo vai nos preencher. Okay. Então seria mais seguro. Mas isso não significa que você não vai se sentir triste. Isso não significa que você não vai se sentir ansiosa, porque essas frequências emocionais ainda estão em nós, fazem parte dessa dualidade. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou começar a expressar. Eu vou entender que quando eu sinto ansiosa, não tem nada errado em sentir ansioso. Quando eu sinto triste, não tem nada errado em sentir triste. Quando eu sinto raiva, não tem nada errado em sentir raiva, porque é esta outra consciência tentando se expressar. Porque essa outra consciência, ela é singular. Ela é singular. E quando é singular, não tem problema. Ela está lá tentando se expressar, mas a questão é assim. A X da questão é assim.
Não se trata de o que eu estou sentindo. Se trata de o que eu estou fazendo com o que eu estou sentindo. Essa é a expressão da natureza da consciência. Não se trata de o que eu estou sentindo, se trata de o que eu estou fazendo com o que eu estou sentindo. Esta é a expressão da natureza da consciência. Como eu interpreto aquele sentimento? Como expressar outra forma. Então, assim, eu estou sentindo raiva. Então, ao invés de ficar analisando essa raiva, que vai potencializando a raiva, aí, de repente, alguma coisa que você fez ou falou, a forma que você está comendo, a forma que você está olhando para mim, todas essas lorotas da cabeça do ser humano que nos leva a sentir uma coisa. Tá, eu estou sentindo isso. Aí eu percebo que isso é algo que eu já me condiciono, eu já estou condicionado a reagir com esse sentimento. Ótimo. Aí, eu estou sentindo isso, porque eu já estou condicionado a sentir isso. Mas o que eu vou expressar? Então, eu vou expressar outra coisa. Então, eu vou expressar dentro de mim, de poder olhar para você e falar, é assim que você está se expressando agora. Você está comendo assim, porque você está bem comendo assim. Você está vestido assim, porque você está bem vestido assim. Não tem nada a ver comigo. Então, eu fico feliz que você está bem comendo assim. Aí eu começo a olhar para você de forma diferente. Isso chama expressão da compaixão, de amorosidade, de verdade, na prática. Então, eu começo a olhar para o mundo. Há guerra aqui e ali. Entenda agora que essas guerras são sacrifício humano. Há políticas mentindo na cara dura. Tudo bem, eu estou vendo tudo isso. Então, até aqui, tudo isso me faz sentir uma coisa. Mas a partir daqui, o que precisa acontecer? Eu preciso acontecer. Você precisa acontecer. Você é Salvador que você está esperando, não é? Então, a partir daqui, você começa a acontecer. Como que você começa a acontecer? Você começa a expressar de forma diferente. Não é mais uma reação. É uma ação consciente através da sua consciência. Nossa. E Rex, e caso a pessoa me trate mal, como que eu devo agir? Sim. Sabe que quando as pessoas nos tratam mal, é o que chama de convite. E precisamos entender que cada pessoa está expressando a natureza da sua consciência. Uma vez que já entendemos que nós estamos vivendo num mundo de dualidade. Há duas consciências se expressando. Então, a pessoa que te tratou mal, a energia que essa pessoa está trazendo para si e te convidando para participar nessa energia é energia de conflito, talvez de raiva, talvez de dor, talvez de medo, talvez de inveja, de angústia. Aí, esse é o que a pessoa está sentindo. Essa energia alimenta uma consciência que chamamos de consciência de treva. Aí há um convite sendo feito para você somar nessa energia. Então, vocês não têm nada para resolver, entenda isso. Não há nada para resolver. Não há, na verdade, um conflito real. É um convite para você somar na mesma energia de raiva, de dor, de tristeza, de medo. Aí você expressa a mesma energia, soma nessa energia. Nem vocês dois entendem o que está acontecendo nesse momento. Vocês dois estão gerando uma energia que retroalimenta uma consciência que se alimenta desta dor. O que fazer então? Quando você entenda isso, alguém te tratou mal, alguém falou alguma coisa mal, a pessoa está te convidando para expressar essa mesma energia. Uma vez que você já entendeu isso, você tem duas opções. Muitas vezes a melhor resposta para qualquer coisa desta é silêncio. Você fica em silêncio e sorri. Tem uma frase que fala assim, fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Nossa. Essa frase está na Bíblia. Fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Então, nesse momento, você essa consciência Deus se expressando através do silêncio. Porque Deus não precisa mostrar que ele é Deus. Não precisa mostrar que é. Então, dentro dessa silêncio, você pode silenciosamente expressar, eu sei o que você está fazendo.
Eu sei que isso é um convite, eu não aceito esse convite. Nossa. Fechou a porta. Eu me mantenho na leveza, na alegria, na compreensão e compaixão. Essa pode ser uma resposta. A segunda resposta é expressar e fazer outro convite para a pessoa. Eu te ouvi, você está com raiva, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, se for alguma coisa que eu fiz, me perdoe. Então, fique bem. Então, eu gostaria que realmente você se sinta mais em paz. Então, me desculpa. Então, fique bem, fique em paz. Então, você faz ao contrário. Você convida a pessoa para a paz. Então, isso é o que podemos dar como resposta quando somos convidados para ajudar a alimentar essas consciências de Muito trânsito. Sensacional. Muito bom mesmo. Cara, excelente. Sensacional. A gente precisaria de mais uma... A gente tinha que fazer uma super live dessa, hein, Ron? Com ele, né? Vamos fazer mais Sim, pra frente. mais pra frente a gente vai fazer uma live de 6 horas. Então, e dado que nós três somos deuses que estamos conversando aqui, e toda vez tem uma palavra-chave do episódio, eu queria que a gente construísse essa palavra-chave nós três. Então, se a gente fosse pensar qual que foi o grande ensinamento, a gente pudesse colocar uma palavra-chave para as pessoas poderem escreverem ali nos comentários, aquela palavra secreta, o que vocês acham que a gente poderia sintetizar isso tudo? Eu vou dar minha opinião e daí cada um vai falando, tá? Ok. Eu acho que o que fez mais sentido para mim foi descobrir que existe um Deus verdadeiro. E que as pessoas oram por um Deus que elas nem têm noção que não é o Deus verdadeiro. Então, para mim, Deus verdadeiro faz sentido. Qual é para você? Eu diria... Eu vou colocar numa frase, aí vocês resumam. Eu sou aquilo que eu estou esperando acontecer. Eu sou aquilo que eu estou esperando acontecer. Tem uma frase, eu sou do grupo, eu sempre fui católico há muito tempo, que fala, eu sou, né? Deus fala isso, né? Sou. Eu sou Eu o que sou Deus. Então, eu sou Deus. Pronto, pega um pouco do seu. E você começou falando que nós somos Deus. Nós né? somos deuses. Então escrevam aí nos comentários, chegamos ao nosso veredito final aqui. Eu sou Deus. Escrevam aí para vocês terem essa consciência com vocês e todas as vezes que vocês forem falar com alguém, vocês saibam que vocês estão falando com outro Deus também, não com outro ser humano que tem pontos de vista diferentes do seu. Vocês dois são deuses. Então escrevam aí, eu sou Deus. Exato. Eu sou Deus. Vocês dois são Deus. Somos porque Deus. só existe Deus. Um Deus, né? Certo? Sim, É somos isso. Deus. Então escrevam aí de onde vocês estão falando e escrevam eu sou Deus. É a palavra-chave aqui que co-criamos juntos nesse episódio maravilhoso. E a gente sempre fala que, pô, se esse conteúdo ele atingiu você e plantou essa sementinha que o Rex The Best falou aqui para vocês. Imagina que legal se a gente puder espalhar, né, esse conhecimento para que a gente consiga aí plantar essa sementinha em cada vez mais pessoas por aí. Então compartilhe essa live, deixe seu like e inscreva-se aqui no Lean Podcast. Quanto mais inscritos, mais a gente consegue espalhar esses conteúdos maravilhosos. E a gente deixa novamente o nosso convite para vocês participarem do nosso evento aí nos dias 27 e 28 de junho, nosso evento 100% online e ao vivo, tá bom? Vocês vão poder interagir com a gente. Vai ser um evento das 10h30 da manhã às 5 da tarde, no sábado e no domingo, com 4 palestras, 5 convidados maravilhosos. Tem todas as informações aqui na descrição do vídeo ou também no QR Code que está aparecendo aí na tela, né, Brunão? E vocês podem conhecer, se tiverem dúvidas, podem falar com o Rodrigo lá no WhatsApp do Lean Podcast. Gostou de estar com a gente? Amém, como Muito sempre. bom, né? Esse foi muito bom. Já temos que Foi sair sensacional. daqui com Marcamos a quinta vez daqui a um tempo. Exato. Aí deixo o convite aqui para todos, né? É sempre bom a gente caminhar junto. É sempre bom a gente ajudar um e o outro a relembrar. Então, deixo o convite aqui para todos que queiram entender, sentir melhor sobre todos esses ensinamentos e mensagens que eu estou sempre trazendo aqui, tá? E dá uma olhada no nosso site. Eu tenho um instituto que é um centro de retiro que fica em São Roque, São Paulo, chama Instituto Rex Thomas, Tá que é um aparecendo. centro de ensinamento, de despertar. Então, sempre tem retiros lá, vivências, tem vivências que são gratuitas para trazer as pessoas ao vivo, para chamar Encontro Amém, onde eu levo essas mensagens para as pessoas ao vivo, é aberto e gratuito. Tem várias coisas acontecendo. Aí o site é rexthomas.com.br, rexthomas.com.br. Aí tem Instagram, Instituto Rex Thomas. E também tem temporadas de viagens pelo Rex Thomas Travels, que vamos para, muitas vezes, Peru em setembro, Egito em outubro, Peru em novembro, novamente este ano. Tem Índia e Nepal,
no período de carnaval, em fevereiro do ano que vem. Então, no Rex Thomas Travel tem essas viagens, onde eu levo as pessoas para esses lugares onde tem histórias antigas, para trazer esses ensinamentos em conexão com a frequência desses lugares pelo mundo. Então, a jornada é contínua. Então, gente, de coração para coração, agradeço vocês por nos acompanhar até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que juntos vamos, e eu sei que vamos, trazer para dentro dessa dimensão essa consciência que todos nós desejamos para o bem de todos. Gratidão, abraços para todos. Então, gente, de coração para coração, agradeço vocês por nos acompanhar até aqui.